Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Nosso Papo Cabeça, sempre pontualmente às 21h30. Hoje, com a ausência do nosso amigo e apresentador também, como de costume, o Thiago Martins, que está também de férias, assim como eu estive há algum tempo atrás. Agora é a vez do Thiago, o Thiago Martins, tirar suas férias e merecidas, digamos de passagem. Porém, hoje, nosso Papo Cabeça também não pode deixar de ser apresentado e estamos aqui com ele, o Dr. Nilton dos Santos Viana Neto, que vai falar com a gente sobre a Lei Maria da Penha. Muito legal, muito bacana. Nós temos aqui hoje os nossos colaboradores, temos também vocês vão ver os colaboradores passando aí na sua tela, na lateral. Fique tranquilo, isso é normal para quem está nos acessando neste momento, isso é comum. Porém, nós temos aqui também os nossos internautas que sempre participam com a gente, o que é comum, é sempre natural isso acontecer segundas e sextas-feiras, sempre que o nosso programa vai ao ar. E com isso, nós começamos o nosso programa, e vou dar uma boa noite ao nosso convidado. Porém, antes do nosso convidado dar uma boa noite, eu quero logo lhe fazer uma pergunta, doutor, e no seu boa noite você já responde a primeira pergunta. A pergunta é, na verdade, o que seria realmente a Maria da Penha? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. E respondendo a sua pergunta, a Lei Maria da Penha é uma legislação brasileira, promulgada em 2006, pelo número 11.340, que prevê a coibição e a punição de eventuais violências domésticas, onde a mulher pode sofrer por 5 motivos, ou 5 características, que são a física, psicológica, moral, patrimonial. Basicamente, a lei visa prevenir e punir quando alguma dessas situações ocorre em relação à mulher. Entendi. Então, doutor, a gente vê que... Bom, gente, antes de eu fazer a segunda pergunta, a gente vai tentar extrair ao máximo aqui hoje com o doutor Nilton, ele que é especialista na área, e nós precisamos, sim, fazer esse tipo de programa com esse tema tão pertinente nos dias atuais, porque nós sabemos que existem, doutor, muitas mulheres que sofrem realmente caladas, dentro de 4 paredes ali no mundo, muito particular, onde sofrem muitos problemas, às vezes agressões verbais, agressões físicas também. E nesse caso nós precisamos conversar com o senhor sobre o assunto. Mas você, mulher, que está nos assistindo neste momento, precisa entender melhor o que significa para poder aplicá-la realmente. Doutor, nesse caso, o senhor fala que essa lei ela foi feita realmente, idealizada, e realmente essa lei foi efetivada dentro da Constituição Brasileira em 2006. Mas quem foi Maria da Penha? O porquê do nome Maria da Penha? Vamos lá, Maria da Penha, por muitos, é tida como uma mulher guerreira, é uma nordestina, nascida no Ceará, formada em farmácia e bioquímica. Ela teve o seu percurso, assim, vamos dizer, com o seu algoz, que é o seu ex-marido, por volta ali do ano 1980, onde fazendo uma pós na cidade de São Paulo, ela conheceu o Marcos Viveiros, que era colombiano e veio se tornar o seu esposo. E ela relata no seu livro que ela escreveu, Sobrevivi, Posso Falar, e ela relata que o início do seu matrimônio com o Marcos Viveiros, então colombiano, era bom, até de certa forma razoável. Contudo, essa relação foi estremecida a partir do segundo filho, onde passaram a existir dentro do lar agressões verbais, físicas, até que ocorreu a primeira tentativa de homicídio. Enquanto ela dormia, ela recebeu um tiro pelas costas, que a fez ser paraplégica, e que, ao ser interrogado, seu marido alegava que havia sido uma tentativa de roubo na casa e havia acontecido um disparo. Ela retornou à casa, então não tinha ainda a conclusão do inquérito para saber realmente quem tinha dado aquele tiro, e foi onde ocorreu a segunda tentativa de homicídio,
onde ela, tomando banho em sua banheira, houve a tentativa de eletrocutá-la e, por final, afogá-la também. Sem sucesso, mais uma vez. Foi aí então que ela, com toda a dificuldade à época da legislação, por volta de 1983, procurou sair de casa, não perder as guardas do filho e colocar o então marido na prisão. Infelizmente, só foi preso em 2002, ficou apenas 2 anos na prisão. Então, por todo esse percurso que ela teve de ir na ONU, de mandar cartas para não sei onde, um monte de lugares, lutas diárias que ela teve, mesmo na cadeira de rodas, o Brasil, então, em 2006, se viu na obrigação, pressionado pelas entidades, de criar essa lei. Então, pela luta dessa mulher, decidiu homenageá-la, vamos colocar assim. Ah, entendi. Então, no caso, a questão da Maria da Penha, esse nome ele advém, na verdade, de um problema sofrido particularmente por alguém, né? E gravíssimo, como o senhor bem coloca, bem pontua. E neste caso, ela foi, essa mulher, no caso, precursora de... Nós sabemos que muitos problemas já existiam, advinham de alguma família, de uma pessoa qualquer. Mas no caso dela, ela foi a corajosa, né, que decidiu tornar isso público e brigou por isso. Procurou todos os meios. Entendi, bacana. Doutor, e agora a gente pergunta o seguinte, o que é a violência à mulher? Porque às vezes a gente acha que a violência, eu, por exemplo, né, posso falar em nome de muitos dos nossos internautas aqui, que o grande problema, de repente a gente entende que o grande problema é o cônjuge, né? Ele ali de repente agredi-la, vamos dizer assim, fisicamente, né? Fazer algo que realmente vai deixar hematomas visíveis, né? à população. Aí eu te pergunto, o que seria realmente violência e de onde vem isso? Como funciona? Na verdade, no início do vídeo, como eu disse, a lei ela intitula 5 possibilidades de ocorrer essa violência. A mais conhecida, sem dúvidas, é a física. É aquela, como você bem mencionou, que deixa marcas, que deixa hematoma, que há necessidade de uma ação proveniente de um marido, de um namorado, de um ente próximo. Há também outras 4 possibilidades, por exemplo, que é a violência sexual, que é até mesmo possível em relação ao esposo, onde há sexo sem consentimento. É um tipo de violência abarcada pela Lei Maria da Penha. A terceira modalidade, por exemplo, que é a violência patrimonial, quando o seu cônjuge, em virtude de tentar mostrar poder, danifica os seus bens. Uma roupa, um telefone, algo do tipo, também é considerado uma violência. Há também a violência psicológica, que é muito atrelada a situações que ocorrem basicamente em relação ao divórcio, que é quando o ex-marido fica rondando a casa da mulher, mandando mensagens, ameaçando ela, olha, eu não quero você com ninguém. Isso é uma ameaça psicológica. Não houve dano físico, mas é um tipo de violência, você ameaçar outra pessoa. E por último, é a ameaça moral, é a violência moral, que é quando há difamação, injúria e calúnia contra a mulher. Entendi. Então, você que está aí nos assistindo neste momento, perceba, gente, que existem várias formas de agressão, né? Talvez na nossa tolice de pensamento, pensamos que a agressão só se constitui a partir do momento que ela é realmente materializada. Por exemplo, agredida fisicamente, né? Deixamos hematomas. Mas pelo que o doutor está falando, realmente vem muito além disso, vai muito além disso. Na verdade, você perceba aí que até agressão realmente na roupa, por exemplo, doutor, realmente no caso é o patrimonial, né? Se classifica no caso da patrimonial, que é o que? É quando o homem ele fora da sã consciência, ele de forma agressiva, ele rasga a roupa da sua esposa com ciúme, não é isso? Quebra um telefone, quebra um notebook e tudo isso, gente, constitui agressão de alguma forma. Como ele falou nesse caso, é a patrimonial, né? Doutor, nesse caso, a gente vê que muitas mulheres
elas sofrem caladas, né? A gente vê que isso não vem de agora, isso vem de muitos anos. A gente vê pessoas realmente sofrendo com isso, às vezes pessoas próximas ali na sua vizinha, né? E tal, e a gente não vê isso acontecer. Pergunto, por que essas mulheres sofrem tanto caladas assim? Né? Da onde vem esse tipo de coisa? Essa pergunta é o nosso grande questionamento. E ela tem diversas explicações. Infelizmente, muitas mulheres, apesar de agredidas, amam os seus maridos, amam o seu cônjuge e acabam, por esse amor, não querendo o seu mal. Por exemplo, mesmo sendo agredido, colocar eles atrás das grades. Outras, por exemplo, acabam não denunciando os seus maridos por conta dos filhos. Eu tenho um caso pessoal, que eu atuo, em que, por exemplo, a mulher, juntamente com o seu esposo, tem um filho especial. E houve uma discussão, houve uma agressão, foi chamada a polícia. O indivíduo foi preso. Acontece que esse filho especial é muito apegado com o pai. Ao se passar dias, o filho desesperado querendo o pai, a mulher não suportou essa situação. Contratou um advogado, desembolsou o dinheiro para tirar da cadeia aquele que o agrediu. E novas agressões vieram a ocorrer, contudo nunca deu parte, em virtude da preocupação do filho especial ter e não ver o pai em casa. Então há diversas explicações, por exemplo, dependência financeira, outras pessoas têm vergonha de expor um problema, tentam mostrar para o mundo um casamento perfeito, quando na verdade internamente é um desastre, então tem vergonha muitas vezes de tornar aquilo público. Infelizmente isso pode se agravar e até mesmo levar a mulher a perder a vida. Olha que loucura, né? A gente vê que realmente é algo que é inadmissível. Você, mulher que sofre qualquer tipo, tá? Eu vou repetir aqui, vou ser bem enfático. Você, mulher que sofre qualquer tipo, tá, de agressão, que você julga ser normal. Ah, não, mas todas as mulheres passam por isso, ou então quase todo mundo passa por isso. Aqui, não se sinta calada e ameaçada por isso, tá? Por favor, você deve sim denunciar, viu? Você deve sim denunciar, você deve sim conversar sobre o seu cônjuge e na verdade fazer isso de forma coesa e ao órgão competente. Nesse caso, doutor, como funciona a questão, por exemplo, da denúncia? Como fazer a denúncia? Quais os meios legais que a mulher deve tomar? Hoje está bem amplo esse tipo de situação. Por exemplo, a mulher pode ligar diretamente para o 180, que é um canal específico de atendimento à violência doméstica. Pode ligar para a polícia militar, pode ela mesma se dirigir à própria delegacia de polícia civil, ou até mesmo procurar amparo por um advogado particular ou pela defensoria pública. Ambos darão um procedimento em que provavelmente, e claro, a vontade da própria vítima de que essas agressões, ameaças, entre outras atitudes, possam cessar. Entendi. Então, percebam, gente, que você pode perceber que isso é muito grave. O nosso Papo Cabeça, ele geralmente aborda temas realmente relevantes, pertinentes à sociedade e nos dias atuais que vivemos por esse motivo. Tá? Às vezes você pergunta por que a gente não fala sobre o problema, por exemplo, da saúde do município, de repente mas nós estamos com um problema que o turismo está isso. Entenda uma coisa, nós falamos sobre coisas que realmente vão levar você a mudar de vida, viu? Vai mudar de vida. Então, você deveria entender que esse é o momento oportuno. De repente você quer fazer a sua denúncia, ou você quer realmente expor uma situação de alguém que você conhece. Nós estamos aqui com alguns internautas nesse momento e muitos falando sobre muitas coisas aqui. Porém, a gente não vai conseguir ler todas as nossas mensagens, ok? Nós vamos ler no momento oportuno realmente, mas hoje vamos extrair, tá, o máximo que pudermos aqui do Dr. Newton, porque ele é um especialista da área e ele precisa realmente explicar para você que está em casa e para mim que estou aqui o entrevistando e sendo seu porta-voz até ele, falando sobre o assunto. Né? Doutor, antes de fazer uma outra pergunta, eu quero falar sobre a Via Sul Telecom, porque
você percebeu aí que a Via Sul Telecom hoje realmente é a melhor empresa em Marataízes, na circunvizinhança, tá? De hoje, eu falo hoje, tá, gente? Presta atenção, nós estamos no dia 15, 16, 17, 18 de novembro, nesses dias atuais. Perceba que este ano e o próximo ano é um ano de consolidação de quem? Da Via Sul Telecom, para que você possa entender que a melhor hoje empresa nesse segmento de internet dentro da nossa região chama-se Via Sul Telecom, ok? Doutor, continuando aqui, eu queria que o senhor deixasse um recado rápido antes da próxima pergunta para os nossos internautas. O seu telefone, né, nós sabemos que é o 999 25 3813, repetindo para você, é o 999 25 3813, para você falar com o doutor Newton, tá, dos Santos Viana Neto. Doutor, o senhor atua onde hoje? Antes de fazer a próxima pergunta. Eu trabalho no escritório frente ao Fórum de Marataízes, juntamente com a doutora Milena Alves. O escritório é bem em frente ao fórum e basicamente a minha área lá é a área criminal. Parceria com a doutora Milena, que abarca as outras áreas do direito. Muito bacana. Então, perceba que você que está em apuros na sua vida, né, na sua vida conjugal, lembrando que o doutor foi muito enfático aqui em te mostrar que hoje a questão de agressão e que você pode realmente aplicar a Maria da Penha não é uma agressão comum, gente, de uma pessoa que não se conhece e tal. Tem que ter um vínculo emocional, sentimental, não é isso? De afeto. Ou de afeto. Uma relação entre pai e filho, ou uma relação de marido e mulher, namorados, que são de afeto, não são vínculos. Entendi. Então, no caso, gente, é uma questão de afeto, viu? Tem que ter um grau de parentesco. Não é isso, doutor? Doutor, agora no caso, uma pergunta bem pertinente também, que a gente pode fazer, é o seguinte: quais são ou quem são os geradores da violência na verdade? Hoje, em meio a tanto problema que a gente vive, como o senhor falou, que as mulheres às vezes sofrem caladas, como seria essa situação? O senhor pode enumerar isso ou tentar, pelo menos, elucidar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Primeiro tem que tirar um grande mito, que na verdade a violência não parte apenas dos homens. Essa é uma lei que a vítima, em tese, é apenas uma mulher. O agressor nem sempre será um homem, pode haver também uma mulher que agride. Então, a principal fonte de violência, todos nós sabemos, pode botar aí 95%, parte do homem. Mas não é apenas ele que agride. E um dos fatos geradores que geram essa violência doméstica, sem dúvidas, isso aí com certeza, está atrelado ao alcoolismo e ao uso de drogas. Há uma porcentagem imensa de casos oriundos disso. E na mesma linha está o ciúme, a situação de possessão, de ter aquela situação de ser dono mesmo da mulher, de não aceitar ela com outro de hipótese alguma. O ciúme está atrelado a isso. E há uma outra corrente na qual eu não faço parte, que defende que o modelo familiar atual, que é o modelo tradicional, teria algum tipo de influência nisso. Eu não faço parte desse tipo de pensamento, em virtude de não acreditar em hipótese alguma de que um pai ou uma mãe poderia criar o seu filho desde a meninice até a fase adulta, incentivá-lo a agredir a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa. Não acredito que isso faça parte. Acredito que, se existem famílias dessa forma, não podem ser chamadas de tradicionais, devem ser chamadas de famílias criminosas, devem ser tratadas com rigor da lei. Entendi. Eu quero partir para uma outra pergunta que, perdoe, isso é uma pergunta, doutor, que eu também faço, né, a mim mesmo, sem ter o amparo jurídico para saber disso. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, acredito que seja uma dúvida de vocês também que estão nos assistindo neste momento.
A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pode hoje ser aplicada, por exemplo, a travestis, lésbicas, transexuais, a todos eles ou não? Essa é uma grande dúvida. Juntamente com ela, aquela situação de que se um travesti for preso, em qual presídio ele vai estar recolhido. O masculino ou o feminino, está tudo atrelado. Na verdade, a Lei Maria da Penha, houve uma reforma onde foi incluído um texto legal que inclui essas pessoas no rol de protegidas por essa lei. Hoje, não apenas a mulher, biologicamente, ela é protegida pela lei, mas também aquelas que se consideram, que são os casos dos travestis. E quando eu mencionei aquela situação de que a violência nem sempre parte do homem, é o caso das lésbicas, por exemplo. Entendi. Que é uma relação de duas mulheres e que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a vítima, porque há duas mulheres, então pacificou o entendimento de que qual vai ser a mulher ali protegida pela Lei Maria da Penha. Foi pacificado o entendimento que a mulher ser protegida de uma união de lésbica será a que possui uma relação de passiva. Entendi. No caso, a dominada e não a dominante. Exato. No caso, falamos não na questão, gente, de posse. É bom entender isso, né, doutor? É a questão realmente só a questão de conjugal ali mesmo, né? Quem que toma as diretrizes, geralmente, sim, quem que toma as rédeas da situação, geralmente. Então, a passiva ali, aquela pessoa que se sente realmente a mulher, sim, não é isso? Da situação, ela realmente que vai ser amparada nesse caso. E por isso eu mencionei que nem sempre a violência parte do homem, porque nesse caso a própria agressora também é mulher. Entendi. Doutor, gente, é muito interessante saberem disso, você que está nos assistindo nesse momento, entenda, é muito importante, né, você entender que tudo isso é de suma importância. Às vezes você está olhando aí na sua casa, no seu vizinho, na sua rua, no seu bairro, tem sempre alguém, né? Acredito que tem alguém que esteja passando por algum tipo de violência doméstica, seja homem ou mulher, não é isso, doutor? Então é bom que você tenha esse tipo de visão ampla e conseguir ter a perspicácia de notar quando essas coisas acontecem, né? Nós estamos vendo aqui a participação de muitos internautas, né? As pessoas querem realmente dar a sua opinião. Neste momento nós não estamos podendo ler a sua pergunta, a sua ideia do que você pensa sobre o assunto, porque são muitas perguntas e nós precisamos destrinchar esse assunto que é tão importante. Mas queremos te dizer que você não deve esquecer de compartilhar os nossos vídeos. Compartilhe aí, por favor. Esse vídeo, por exemplo, é de suma importância para toda a sociedade. De repente, seria interessante você dar uma olhadinha no seu rodapé aí do seu notebook, ou do seu PC aí, né, como chamamos, ou do seu smartphone, onde quer que você esteja assistindo o nosso Papo Cabeça. Seria legal que você compartilhasse, curtisse também. Lembrando que nós estamos também no YouTube, tá? Todo esse conteúdo aqui com o Dr. Nilton dos Santos Viana Neto, nós estamos aqui sempre também. Você pode assistir outra hora, em outro momento, no YouTube, tá? No nosso Papo Cabeça também estamos no YouTube, como também estamos no Instagram. Lembrando que no Instagram, gente, nós estamos apenas em 24 horas, porque a live no Instagram, ela fica apenas 24 horas, ela não fica mais do que isso. Então seria interessante que você visse tanto no Instagram como também no YouTube. Como também nós estamos vendo aqui que você está nos assistindo no Facebook. Muito bacana, muito legal. É interessante que você curta a nossa página e esteja sempre olhando a nossa página no nosso Facebook, ok? Muito legal. Agora, doutor, continuando aqui com esse assunto, né? Pergunto ao senhor o seguinte, que de repente a mulher, ela tem geralmente aquele medo, né? E a dúvida de como fazer, como proceder após a denúncia. No caso da denúncia, como funcionar? Ela pode levar, né, essa intimação ou esse processo já pronto para o agressor, ou cabe à justiça, né, fazer o seu papel? Como funciona? Em hipótese alguma, a mulher pode ou deve levar a intimação ao seu agressor. Inclusive, isso é competência exclusiva da justiça e da polícia, notificar e intimar qualquer pessoa. Inclusive, se você, mulher, foi induzida por algum funcionário
a estar levando essa intimação, a recuse de imediato. Primeiro, que esse funcionário está infringindo a lei, e segundo, ele está te colocando em enorme risco, porque provavelmente o seu agressor não vai ficar satisfeito em receber uma notificação informando que ele irá responder o processo. Então, perceba aí que seria um erro muito grande, tá? Gravíssimo, digamos assim, da mulher querer levar até o agressor, porque se ela já fez denúncia, agora cabe à justiça, o órgão competente, não é isso, doutor? De fazer a sua parte e entender como funcionam, né? E ali passar para o agressor aquilo que a justiça entende como certo ou errado. Doutor, agora nós estamos partindo já para o final do nosso programa e queríamos um pouco mais de tempo com o senhor para isso, mas realmente o tempo não nos permite tal condição, mas queremos agradecer a você que está nos assistindo esse tempo todo, todas as segundas e sextas-feiras, às 21h30, às 9h30 da noite, tá? O horário mais corriqueiro, a forma mais coloquial de dizer, é dessa forma. Vou partir para o final, doutor, te perguntando o seguinte: as sanções da lei, hoje, elas são suficientes ou o senhor acha que é preciso avançar um pouco mais ou um tanto quanto na proteção à mulher? Sem dúvida, é preciso avançar, corrigir, a meu ver, alguns equívocos da própria lei, inclusive a possibilidade de tanto o homem quanto a mulher ser protegidos, porque atualmente é apenas a mulher, mas, a meu ver, há necessidade de se abrir esse leque, inclusive há estudos nesse sentido. A doutora Simone Alvim, por exemplo, defende essa tese. Inclusive, ela alega em seu trabalho uma necessidade de mudança social, porque hoje em dia se atrela muito ao homem agressor. E ao fato, por exemplo, de haver uma agressão feminina em relação ao homem, é caso de deboche. Inclusive, não é uma situação apenas brasileira, não. A gente vê até mesmo no próprio cinema. Você pega, por exemplo, filmes taxados como de comédia. Por exemplo, Norbit. Ele vive uma situação absurda, vamos colocar assim. Casa sob ameaça, vive espancamento, ameaça de irmãos da sua noiva, e o nosso cinema o trata como um filme de comédia. Talvez se fosse ao inverso, o Norbit, né, que é o personagem desse filme, fosse um agressor da sua esposa, talvez seria um filme de drama. Então, não podemos olhar uma mulher que encontra o esposo traindo num bar, ela arremessando uma garrafa, como algo, nossa, que mulher de atitude. Não, sim, de momento de cabeça quente, mas não pode ser uma atitude que a gente pode achar correta, porque senão, se você acha correta aqui, há pessoas que vão entender do outro lado também. Então é muito perigoso você aceitar uma situação e depois acabar aceitando a outra. Acredito que a violência ela tem que ser repudiada de qualquer forma, partindo de uma mulher ou partindo de um homem. Então, a lei ela tem os seus erros, sem dúvida, mas precisa avançar. A punição atualmente não é tão dura, né? Há medida protetiva que põe algum tipo de medo nos homens, mas nem tanto. Hoje em dia, inclusive, houve uma reforma tipificando como crime você violar a medida protetiva. Antigamente não era crime você violar, você ia preso, mas eu respondi por isso. Hoje é um novo crime e, por exemplo, a lei intitula que os estados e os municípios ajudem essa lei a ter uma efetividade maior. Então, por exemplo, há modelos em diversos estados e municípios do Brasil, por exemplo, no estado de Goiás, há, por exemplo, a situação de que a guarda municipal de cada município, em horários distintos, passam em frente à casa dessas mulheres ou fazem ligação para o seu telefone para saber se está tudo ok, para saber se realmente ela não está sendo violentada pelo marido que teve que ser afastado do lar. E, infelizmente, o nosso município é aquém a esse tipo de atitude em relação às mulheres. A gente sabe que a nossa situação em relação à violência doméstica está muito aquém, o trabalho do município está muito aquém. Dificilmente você vê algum tipo de trabalho, de empenho em relação à violência doméstica em nosso município. Seria importante, sem dúvida, um trabalho focado nesse sentido. Então, percebam, gente, que é muito importante saber que tudo isso são coisas muito atuais e relevantes para
para o nosso dia a dia. Eu quero agradecer nesse momento o nosso grande amigo e doutor Nilton dos Santos Viana Neto, ok? Pela grande aula e participação no nosso Papo Cabeça. Lembrando que nós vamos falar sempre às segundas e sextas-feiras e às 9h30 da noite. Você não pode perder esse programa. Mais informações sobre esse tipo de atitude você pode chegar até o Dr. Nilton César na seguinte forma, nos telefones 999 25 38 13. E o nosso Papo Cabeça se despede nesse momento com esse assunto tão bacana, tão gostoso e também aí, nesse caso, parabenizando e agradecendo a você, internauta, que esteve conosco esse tempo todo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Deus abençoe.